Amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Esta é a edição do Web Jornal do Paulo Maciel desta segunda-feira, 7 de maio de 2018. Vamos às informações. Olha, no Rio de Janeiro um caso está chamando a atenção. Recentemente no Rio, uma enfermeira cortou o catéter de 4 incubadoras com crianças na UTI de hospital particular. Esse caso está sendo investigado pela polícia. Inclusive, a Polícia Civil prendeu e indiciou a enfermeira. Um dos bebês precisou passar por um procedimento cirúrgico. Uma psicóloga, inclusive, ela disse numa entrevista à reportagem de televisão que quem contrata um profissional como uma enfermeira, por exemplo, para fazer qualquer procedimento, precisa se certificar de que essa profissional não tem transtorno de personalidade. É o que disse uma psicóloga, já que esses profissionais são pessoas muito frias, né? Tem que ter uma frieza, né, para lidar com situação de doença, né, de morte, pessoas graves. Mas eu achei aqui algo assim interessante, né? Essa questão do transtorno de personalidade que foi dito por uma profissional. Bem, esse caso ainda está sendo investigado e a enfermeira disse que é inocente, que ela não tem culpa. Vamos ao futebol. O Flamengo continua líder do Campeonato Brasileiro da Série A. É isso mesmo. O Flamengo venceu o Internacional por 2-0. Mais um jogão no Brasileirão. Com a volta de Guerreiro ao time do Flamengo. O Flamengo venceu no Maracanã e segue líder. O Fluminense ganhou fôlego, venceu o Vitória. Já o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 3-1, jogando em Curitiba, capital do Paraná. O Palmeiras venceu de 3-1 o Atlético Paranaense. É um jogo que começou a ser construído, resultado que começou a ser construído no final do primeiro tempo. Mais uma informação sobre o edifício que desabou recentemente em São Paulo, aquele edifício de mais de 20 andares. Hoje acontece o 6º dia de busca. Os bombeiros ainda estão fazendo buscas. Então é o 6º dia. E, pasmem, ainda há foco de incêndio nos escombros do edifício. Inclusive, já se achou um crânio de uma pessoa. O crânio de uma pessoa foi encontrado nos escombros desse edifício e presume-se que seja de Ricardo Galvão, que por pouco não foi salvo pelos bombeiros na época em que o prédio desabou. Vocês lembram da imagem de televisão? Essa pessoa, o Ricardo Galvão, era uma pessoa que estava quase sendo salva por bombeiros quando, de repente, o edifício caiu de uma vez. O prédio de mais de 20 andares. Não é fácil, né? Tudo isso aconteceu no edifício Wilton Paz de Almeida, na Avenida Rio Branco, em São Paulo. Mais informações. Olha, protesto em Jacaraípe. Um protesto aconteceu em Jacaraípe ontem por causa da morte do metalúrgico Tiago Alves, de 29 anos. Esse metalúrgico foi morto no último fim de semana quando estava indo para o trabalho. Foi num ponto de ônibus. Houve a troca de tiros entre policial e bandido e o Tiago Alves, de 29 anos, acabou sendo atingido e morto. Aí fizeram um protesto lá em Jacaraípe, pedindo mais segurança naquele bairro da Serra, na Grande Vitória. E houve também comoção, tristeza e revolta do enterro da empresária Simone Tonani. Ela foi morta com uma vara de ferro por um morador em situação de rua no último fim de semana também. Hoje, a Prefeitura Municipal de Vila Velha, já que o acontecimento se deu na Praia da Costa, em Vila Velha,
hoje a prefeitura vai dizer o que fará em respeito à questão social das pessoas em situação de rua, né? Alguma providência precisa ser tomada. Olha, uma notícia interessante para você que está vendo aí o web jornal do Paulo Maciel. Nós sabemos que em Colatina são 3 casos de gripe H1N1, foram confirmados 3 casos. Uma pessoa, uma criança, do Hospital Silvia Vitos, e mais 2 pessoas, sendo que estas 2 outras tiveram viagem ao exterior. E essa doença H1N1 é o estágio da gripe mais grave, pode levar a óbito. Graças a Deus, em Colatina não tem óbito, tem apenas os casos da gripe. E muitas precauções, prevenções vêm sendo tomadas para evitar a gripe. Uma pessoa, né, se encostar muito na outra, pode pegar, pode ser transmissível. E em Cachoeiro de Itapemirim, o bispo da diocese daquele município do sul recomendou não apertar as mãos, não dar as mãos na missa. Olha a que ponto chega, né, a prevenção, né, as precauções para se evitar uma doença. O bispo de Cachoeiro de Itapemirim recomendou não dar as mãos na missa por causa dessa gripe H1N1. Ele fez essa recomendação como forma de prevenção. Olha, gente, uma informação final no web jornal do Paulo Maciel para você. Essa informação é sobre mais uma interdição na BR-259. Eu estou olhando para ela, estou aqui olhando do alto da rua Humberto de Campos para a região central de Colatina e estou avistando aqui a BR-259 lá no bairro Honório Fraga. Então, mais uma interdição vai acontecer na BR-259 para a realização de obras lá, já que após um problema que aconteceu neste ano, várias obras estão sendo feitas, principalmente de detonação de rochas. Então, mais 3 dias de bloqueio total do tráfego durante o dia, né? Aliás, não é total porque tem um intervalozinho no almoço em que libera, né? Agora vai ser na terça, na quarta e na quinta-feira a interdição do trânsito novamente na BR-259, quilômetro 79, ali nas proximidades do distrito de Itapina. Então você que é motorista, procure se informar direitinho, já que a interdição não será hoje, será a partir de terça-feira. Terça, quarta e quinta, havendo aí um intervalozinho na hora do almoço. É informação para você no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, web jornal do Paulo Maciel, para você ficar bem informado. Também no canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus.